Bom, gente, estamos aqui com mais um episódio do Osso Saudável. Eu sou Vinícius Rodrigues e estou aqui na companhia do meu amigo Rafael Sodré. Fala, Vini. E aí, tudo bom? Beleza? E aí, como é que tá? Tô tremendo, bicho. Eu também. Tô tremendo, porque o episódio hoje aqui... Rapaz, a gente é aprendiz, a gente tá com um profissional da comunicação. Aqui você quer ensinar o padre a rezar a missa? No final, inclusive, a gente tem que registrar autógrafo, tudo, porque realmente o podcast, ele... tem que assinar. Ele subiu, assim, eu acho que não foi um degrau, foram vários lances de escada hoje aqui com esse episódio. Não deixe de compartilhar, curtir, né, Rafa? A gente... Cabecinha já prometeu aqui, tem duas camisas do feijão pra gente sortear. Coisa boa. E com o Marquinhos aqui hoje, né, nosso convidado, Marcos Ferreira, aqui, diretor executivo da Rádio Band aqui, Vitória da Conquista, e que vai falar de outras novidades gigantescas aqui pra cidade de Vitória da Conquista. Muito obrigado, Marquinhos, por estar aqui com a gente, disponibilizando seu tempo, né, do seu conhecimento para os nossos ouvintes, telespectadores, enfim. Olha, eu que agradeço, né, a você, ao Rafa, né, pelo convite e bater esse papo tão descontraído aqui, né, com o Osso Saudável, né, e as pessoas que os seguem, numa plataforma tão interessante que é o podcast, que completa as demais plataformas de comunicação do século XXI. Perfeito, perfeito. Mas antes da gente falar dessa atualidade toda, a gente queria conhecer um pouquinho do Marquinhos lá quando nasceu, da história um pouco aí, até chegar nessa questão da comunicação, do futebol, de sua história no futebol, enfim. Eu sou natural de uma cidade do norte da Bahia, chamada Tucano, que é a cidade da minha mãe e dos meus irmãos, mas vim muito pequeno para Salvador, né, com 5 anos. Então, estudei em Salvador, em alguns colégios, a maior parte deles, infelizmente... Não existe mais o Instituto Social da Bahia, o ISBA, né? Fui aluno lá também. Eu era atleta do colégio, da seleção de futebol e tenho muito carinho, né? Estudei lá desde o pré-primário até a faculdade. Fiz administração de empresas na UFBA. Mas, Vinícius, os amigos que estão nos acompanhando e que vão assistir esse bate-papo, já havia uma proximidade com a comunicação muito grande. Porque meu primeiro emprego, ainda antes até da faculdade, ainda no segundo grau, ainda no ISBA, com 16 anos, foi guia turístico. Então, eu fiz um concurso da Baiatussa, passei, e meu pai precisou autorizar até eu trabalhar, porque eu era menor, tinha 16 anos. E o guia turístico é uma escola, o guia de turismo é uma escola. Muito maravilhoso. Aliás, dois momentos pré-universidade foram muito bons para a minha comunicação, para fortalecer vamos dizer assim, essa tendência, essa vontade, essa inclinação. O guia de turismo, que você anda no meio da rua com gente do mundo inteiro. Você vai no aeroporto... Salvador, né? Salvador, né? Lembrei muito disso ontem, no 2 de julho. Então, enfim, lembrando aquelas histórias que a gente contava, tem que ter uma memória farta, fácil, falar o tempo inteiro, improvisar, que é muito importante também, né? Porque as pessoas perguntam coisas que fora do roteiro, até para fazer pegadinha mesmo. Então, tem gente que gosta disso. Mas você perde medo de gente, acima de tudo, né? Improvisa, perde medo de gente e aprende sobre sua cidade. Isso é uma coisa maravilhosa. E foi bom. E outra foi uma passagem rápida pelo teatro. Eu estava na faculdade, eu já estava na faculdade, quando um colega estava ensaiando uma peça infanto-juvenil, e como todos os atores eram amadores, e eu gostava muito... Essa é outra inclinação, por exemplo. Você falou sobre a gente falando desde que nasceu, eu nunca consegui, dentro do meu quarto, na casa com meus pais, de ouvir uma música sentado ou deitado. Eu sempre ficava ouvindo em pé. E não é dançando, algumas vezes dançando, mas a maioria das vezes imitando o guitarrista, o baterista. Então, a necessidade de representar. Muito latente aí. Aí eu fiz uma peça, como todos eram amadores, eu não tive medo e fiz uma peça de teatro. Acabei fazendo 2 ou 3 e isso é muito legal, porque é outro exercício maravilhoso, você incorporar um personagem, falar para a plateia de muita gente, né? Isso hoje é usado até para criança, né? Muito isso. É bem indicado, e com né? isso, essa coisa do teatro, mas principalmente a do turismo, vai treinando para falar em público. E aí, para ir para o rádio, foi um pulo em 82. Eu já na faculdade de administração de empresas da UFBA, não era ainda radialista, que sou. Foi depois, um pouquinho depois com a chegada da TV Bahia, também muito acidental, mas eu fiz alguns estágios na Itapuã FM, com craques do jornalismo, né, e do radialismo da época, Cristóvão Rodrigues, Nailton Lantier, Manolo Pousada, que já não está entre nós, entre outros, e onde eu aprendi muito, né, com o Ricardo Henrique, que era um cara de São Paulo, né, muito bom. E aí já foi vamos dizer assim, um estágio para o que viria a acontecer depois. Como é que eu cheguei
Na rede da Bia, vocês vão interrompendo aí, por favor, que eu não sei. Radialista conversa, né? Não se preocupe não que a gente vai interromper, fique tranquilo. Que tá bom, a gente deixa. Eu, como administrador de empresa, trabalhava na OAS, né? Na empresa da construtora OAS. Eu sou administrador, não sou engenheiro, mas fui administrar a obra da TV Bahia. Olha que coincidência. Fui tomar conta da obra da TV Bahia a pedido da OAS. Quando eu me vi, eu estava em Las Vegas comprando equipamento, comprando fita, comprando equipamento, claro, com um engenheiro que conhece do assunto. Eu fui lá assinar os cheques, né? Mas você vai aprendendo, né? Você vai se interessando, Agora, vai aprendendo. por que Las Vegas? Onde tinha os equipamentos disponíveis. Tem feiras, tem umas feiras que tem sazonais lá, que tem com preço melhor também. Mas principalmente porque a feira que a gente estava montando uma TV, você não comprava nada especificamente, comprava várias coisas. Sim. Câmera, ilha de edição, vocês têm aqui, né? Câmeras, fitas, era uma coisa muito E em quantidade, né, na verdade. E em quantidade para poder trazer importação legal e tal. Então foi bem interessante, uma grande experiência. E o que aconteceu comigo na TV Bahia, aconteceu com vários amigos meus da OAS, da minha época, jovem, 25 anos, 85 eu estou falando. Foram absolvidos pelo empreendimento. Por exemplo, amigos foram construir shoppings em Fortaleza, em Brasília, acabaram como administrador do shopping, né? Porque quando você vai entendendo do negócio, é como eu estou dizendo, né? Quando eu voltei de lá de Las Vegas, eu já estava câmera tal, câmera não sei o quê, achando que era... Né? Mas fiz o curso de radialista, né? Até numa situação bem constrangedora, porque numa primeira discussão, não, mas na primeira negociação salarial com o sindicato, né? STERP, do Sindicato dos Radialistas, eu fui representando a empresa. E nós, ao sentarmos na mesa, o cara foi muito duro, muito cruel comigo, né? O oponente, não diria o adversário, mas o adversário é o inimigo, que ele, como mediador do trabalho, né? Aí quando eu sentei para argumentar, ele fez: "Você é radialista?" Aí eu fiz: "Não." Ele se levantou. Foi embora. Não, então não tem... Não discuto com não quem discuto que não é radialista. Você não tinha, pra ele, você não tinha lugar de fala. Né? Imagine. Mas ele era mais uma pressão política e de negociação, mas eu não me abalei. Disse: "Não tem problema não. Então você vai ter que esperar aí 6 meses que eu vou fazer o curso. Vocês vão ficar sem salário? Né? Sem aumento, sem vantagem, ou você não quer falar mais?" Mas aí marcamos um novo encontro e tal, mas eu fiz o curso. E sou radialista até hoje, atualizado, pago o sindicato. E você aprende também, né? Um linguajar, mas a prática nessas outras atividades, acho que acabaram me dando essa condução. Você, na verdade, é radialista e administrador do negócio, bom, né, é que eu não vou mostrar aqui, né? Mas eu tô aqui com minha carteira aqui no bolso do casaco. Tem a carteira do radialista, mas não tem do CRA. Leva a minha do radialista, mas não leva do CRA. Agora, isso é antigo, né? Você vê até você que também vai falar sua experiência aí no futebol, mas você vê que dá esse bate direto do comentarista jornalista e do comentarista que vem... Que é o jogador, que foi jogador, né? Ou foi treinador, né? Sim. E direto você vê, hoje nos Instagram, as brigas de Edmundo com... acho que o PVC. E, porque você não jogou, você não... Né? O outro fala: "E você não sabe escrever?" Isso, eu acho que tem espaço para eles todos, a vivência. Vejo assim. A vivência, eu acho assim, que tem um aspecto, uma profissão que eu acho que merece mais, não só a prática, mas o estudo, que é o preparador físico. Porque nós estamos falando de saúde, né? Nós estamos entrevistando há pouco um nutricionista, e que também é profissional de educação física. São profissões que se completam. Então, esse cara pode ali prescrever uma dieta e dizer qual é o treinamento que você deve fazer. Então, eu acho que são coisas específicas. Mas vocês atletas são excelentes treinadores, sem terem cursos, etc. Eu fiz um curso, na época, já pós CBF, um curso de gestão em futebol, patrocinado pela FIFA. Foram 10 meses. Todos lá no Rio de Janeiro. Fui 10 vezes seguidas ao Rio de Janeiro em 2016 por um curso. Foi muito legal, palestrantes internacionais, ex-atletas, bem variado, até de gestão financeira, até a técnica e tal e tal. Mas eu saí preparado para ser um treinador. Tinha um diploma muito lindinho, assinado lá pelo acho que na época era o Blatter ainda, 2016, ou já era... acho que já isso. Era Blatter, né? Na Infantino veio depois. Veio depois, era Blatter. Tá lá, bonitinho, guardado e tal, mas aí, pode treinar o Conquista amanhã? Não posso. Né? Não vou nem falar do Chelsea. Porque aí você falou, o curso, você tem um curso ali, mas talvez você não saiu preparado para treinar. Porque acho que eu passei pelo futebol, passei pela Federação Baiana, 4 anos, depois mais 7 na CBF, conheci de perto e tal, mas tá ali dentro é diferente, vestiário mesmo. Não, e você não, a sua vida não dedicou lá. Porque, por exemplo, o Parreira não jogou.
Mas ele dedicou, né? Eu levo a vantagem sobre o Parreira, que pelo menos eu joguei. Ele não jogou. Brincadeira à parte. Joguei no Sub-15 do Vitória, muito novinho e tal, Copas de Juniores e tal, mas foi uma experiência bacana também. E depois tive que abandonar porque era aquilo ou escola, né? E aí os pais, nessa hora, naquela época, não sei hoje, que o futebol virou mais do que nunca um meio de vida. Mas naquela época não. Naquela época o pai não deixava, vai estudar. Era um ambiente também conturbado e tal. Você acha que você aprendeu a administrar mais na faculdade ou nas suas experiências profissionais? Rapaz, na experiência profissional. A faculdade dá um bom embasamento. Não adianta renegar a faculdade, né? Tem coisas que eu me lembro até hoje da faculdade, de palavras, assim, de professores que me foram muito caros e muito... contribuíram muito na minha formação. Não todos, evidentemente. Tinha matérias que não fazia sentido nenhum, então, fazer que é coisa para encher currículo mesmo, as grades curriculares, mas matérias interessantes sobre como avaliar bem, né? Organização industrial, professor Paulo Lopes, me lembro bem, e professor Vigílio de comunicação, Sim. Maravilhoso. Tem uma frase que eu toda hora falo na rádio, né? Quando eu tô falando lá alguma coisa, eu digo, eu vou falar aqui, eu vou repetir. Aí eu me lembro bem que ele dizia, repetir não porque você não gravou, você vai falar de novo. Professor Vigílio, sobrinho. Aí toda hora eu falo na rádio, que a gente se pega nesse vício de linguagem, vou repetir não que eu não gravei, vou falar de novo. Então são coisas que ficam, que marcam, mas a prática é tudo. E eu comecei citei aqui en passant a OAS, eu fui muito novo para a OAS, apanhei muito no meio daquelas cobras lá. Porque a OAS foi uma empresa já era uma empresa, ela já era uma empresa forte naquilo ali. Engraçado que com o meu expertise de turismo, de carnaval também, que é uma faceta também que eu tenho, fui fundador do Camaleão, do Bloco Camaleão, lá em Salvador, com meus amigos lá de Ondina, né? Que são donos até hoje, né? De que hoje chama-se Central do Carnaval. Sim. Né? Que é o Bel, lá é a turma, enfim. Mas nessa época era Luiz Caldas, eu levei Luiz Caldas pro Camaleão. Essa é uma história muito comprida aí, é mais pra cabecinha, né? Fica pra mim, né? Mas no ano seguinte que eu entrei, a OAS fez 10 anos. E por causa dessa ligação com o Camaleão que eu tinha, e muito jovem, carnavalesco e tal, ainda solteiro, etc., eu me lembro que um dos donos da OAS, né, que é um empresário muito conhecido, influente ainda na Bahia, que é Carlos Soares, manda me chamar e eu disse, pô, tô demitido, eu não tenho nada com relação com esse cara mandou me chamar. Já era, né? Já vou lá com a malinha, atravessei a rua ali, dei um de câmbio, aí não volto mais, né? Falei com o meu diretor, o cara falou, não é isso não, é um negócio que você vai poder ajudar. E era para organizar a festa dos 10 anos da OAS, com o meu expertise de festa. E, modéstia à parte, fizemos uma bela festa, fechamos o Hotel Quatro Rodas, hoje acho que chama Deville, acho que em Salvador. Sim, é o Deville. Trouxemos todos os GAFs, gerentes de obra do Brasil inteiro, a OAS já despontava como uma grande construtora, né, do Brasil inteiro, e fizemos um belo evento que me projetou muito, né, também, né, nessa época, antes da TV Bahia. Na verdade, pelo que a gente está vendo sua história, na verdade, sempre foi uma história de muito sucesso administrativo em vários ramos, né? Entretenimento, né, essencialmente. Entretenimento, né? Você passou por construtora, bem por acaso, futebol, né? também. Sabe como foi que eu conheci Luiz Caldas? Né? O futebol também foi depois, já foi tem muito a ver com conquista, explico já. O Luiz Caldas, por exemplo, a TV Bahia foi patrocinar o trio do Luiz Caldas, né? Porque ele era o fenômeno do fricote e tal, né? E aí as negociações eram comigo, né? Então nós ficamos amigos. Nessa época você já estava na TV Bahia? Já estava na TV, já é 87, mais ou menos, alguma coisa assim. Aí começamos a negociar, ele mesmo é quem vinha fazer a negociação, centralizava muitas coisas na época, no auge e tal. Aí nós começamos a ficar meio, ele viu que eu gostava de música. Agora essa questão do que você está falando do network, né? Porque você pega um cara desse ali, você negocia em 87, você segue, ele é meu amigo até hoje. Eu tenho dois discos feitos com o Luiz Caldas. Eu produzi 2 discos do Luiz Caldas, né? Um de São João, que chama Luz e Fogueira, e um de World Music, que não me lembro o nome agora, depois eu lembro. Janela Aberta. Que são bacanas. Ele toca todos os instrumentos, né? Produzir disco do Luiz Caldas não é grande feito, não, porque ele faz tudo. Ele é um músico sensacional. Cabezinha amigo dele também. Eu sou mineiro, né? Então quem vê me acha que ele é cantor de axé. Eu falei, eu vi um amigo meu, rapaz, falei, axé é o que ele fez para dar dinheiro. Lá atrás. Eu falei, eu vi ele tocar aqui um Dire Straits aqui no Feijão, que eu fiquei, maravilhoso. Gente do céu, o que é isso? Rapaz, ele já há algum tempo ele lança no streaming um disco por mês. Ele tá no 197, 200 discos ou 300. Aquele o que ele fez com o Saulo, só os dois. É muito legal, né? No YouTube. Aquilo ali é bonito demais. Ele é um multi-instrumentista maravilhoso. E foi assim que nós ficamos amigos. E assim eu levei ele, né, pro Camaleão. Porque ele era da banda Cordes Verdes e tocava no Beijo. E aí nessa amizade, no patrocínio da TV Bahia, acabei seduzindo ele. O Camaleão tinha mais estrutura também, era mais nome.
e ficou um bom tempo lá. E somos amigos até hoje. Eu gosto muito do Luiz Caldas, acho ele um artista completo. E se recuperou de alguns problemas de vida e tal, que sempre acontece na vida, parte, né? Muito sozinho, muito novo, sucesso muito novo. Meio artístico, né? Então, complicado, né? Mas é um cara casado até hoje com a mesma mulher, com Sandra, com os filhos, arrimo da família, um cara legal. E aí você ficou em Salvador pela TV Bahia. Mas como é que você veio? Aí vai entrar Conquista 2 vezes aí, pra vinda pra cá, né? E depois a questão do futebol que Vinícius levantou. Naturalmente, eu fui implantando essas TVs, a TV Bahia nasceu sozinha, primeiro como rede, né? Depois veio a Globo FM, que eu tive a alegria, né? Olha o rádio aí. Os amigos vão dar uma risada. A proximidade e a vontade do rádio era tamanha que nós construímos, fiz a obra do prédio, que era dentro da própria Rede Bahia, né? Como é até hoje, um prédio enorme e tal. E aí eu fiz uma sala para mim, dentro da rádio. Aí eu me lembro que o superintendente da época, o doutor André Maron, dizia assim, cadê? Mas ele tá na rádio. Pode procurar que ele tá na rádio. Quando ele vê ele sacana, tá na rádio. E eu ficava mais na rádio do que na minha própria sala na TV Bahia. Ouvindo eu participava quando escolhia a música e tal. Enfim, ele estava no sangue, no DNA do sangue. Mas quando surgiu o projeto de expansão da TV Bahia, começamos com a TV de Itabuna, né? A TV Santa Cruz. Sim. Depois aqui, eu estive aqui algumas vezes na TV de Conquista, onde ali na Rua dos Fonsecas, fazendo seleção de pessoas, etc. Com a construção dos estúdios, aquela mesma coisa. Uma espécie de geral, né? Depois Juazeiro e Barreiras. Feira, eu já estava aqui. Mas Feira foi, na realidade, uma aquisição. Já existia a TV Subaé, foi comprada por 50% pelo grupo da TV Bahia. Um belo dia eu estou fazendo... Aí, resultado, uma vez implantada para essas empresas, eu viajava sazonalmente. Eu acho que eu fui me preparando para isso, para assumir uma direção de uma delas, né? Mas não intencionalmente. Eu ia como no sentido de responsabilidade e demandado pela presidência. Olha, dá para ir em Barreira essa semana, está tendo problema lá, assim, assado e tal. Viajava, hein? Geralmente, muito. Geralmente comportamental, algumas bobagens, de empresas novas que estavam surgindo. Mas Conquista, engraçado que Itabuna é muito mais bonita, assim, a TV, a cidade jamais. Isso que Itabuna jamais. A cidade, com todo respeito aos meus amigos Papajaca, e Léus é lindo e tal, mas Conquista é imbatível para todos. Quem é feira, na fila do pão. Quem é feira, não passa nem fila do pão. Conquista, né? Mas vamos lá, com todo respeito às nossas cidades, mas... Aí, Itabuna tinha uma estrutura, né, de um prédio bonito, que foi feito até nos moldes, até errado, porque não gastou-se muito para o que se estava pensando. Na época, para o retorno, né? O benchmark não foi bem feito, nosso mesmo. Então, todo mundo, de alguma forma, se não fosse TV Bahia, queria ir para Itabuna, até porque tem Ilhéus, tem praia, a TV bonita e tal. E naquela época Itabuna era mais forte, né? Mas eu tinha uma simpatia, rapaz, uma atração por Conquista terrível, por causa do frio, né? Primeiro, por causa do frio. Primeiro, pelos artistas, né? Essa parte fortíssima, né? E olha que eu não estou falando nem de Alomar, né? Dessa turma, não. Mas eu tinha uns caras intermediários que, quando eu via, eu ficava, eu solteiro, né? Ainda já. Eu vivia com esses caras tocando violão, né? nas horas vagas e tal. Então, eu tinha uma atração danada. E aí, que ironia do destino, um dia eu estou em Barreiras, fazendo a inspeção lá da TV Oeste. A inspeção, apoiando, né? Eu gosto mais de tratar assim. Quando o superintendente me ligou, acho que eles já estavam pensando nisso, aí me ligou e disse, você tá onde? Tá em Barreiras? Tô em Barreiras, tá fazendo aí, tá tudo bem? Aí, então tá, que dia você acaba isso aí? Dia 30 de novembro de 91. Aí já a TV Sudoeste já tínhamos inaugurado ela em 90. Um ano de existência. Aí ele disse, você volta quando? Eu disse, volto hoje à noite. Aí ele, eu queria que você pensasse um negócio aí, que você chega amanhã, que hora? Eu digo, eu tava voltando de ônibus. Os aviões eram muito incipientes, né? Para aquela região, na época pequenininho, Bandeirante e tal. Sim, exatamente, é um zoomzinho complicado. Ele passa por cima de Bom Jesus da Lapa, o Rio São Francisco fica chamando o avião. Ele treme todo. Foi uma vez para nunca mais. Não é aquele calorão da de Bom da Lapa, balança o avião todo, aquelas térmicas. Também horário, né? Se hoje a gente já tem problema, imagina naquela época. Aí eu cheguei e disse, olha, doutor, eu viajo hoje à noite, 8 horas, chega aí, são 12 horas, eu vou chegar aí umas 10 horas da manhã. Ele, olha, pense aí numa proposta que eu quero lhe fazer. Pense na TV Sudoeste. Aí, evidente que entendi, eu disse, mas em que condições? Eu falei, não, diretor-geral da TV Sudoeste. Digo, ligado a quem? Ele falou, não, direto a mim, que ele era o superintendente. Proposta boa, sabia que era uma... Mas é uma mudança de vida, né? Tudo e tal. Eu disse, tá bom, então, isso era uma quinta para sexta. Eu disse, olha, então ele vai me dar até segunda-feira, né? Para eu pensar no fim de semana, com a família e tal. Eu disse, tá bom, então eu... Pensa um pouco, ele fez, tá, pense, você tem 12 horas. A viagem. eu vim acordado, né? Você não dormiu nessa viagem. Não dormi na viagem. Né? Aí cheguei e me apresentei no outro dia e será 30 de novembro de 91, em 5 de janeiro eu cheguei aqui em 92.
para ficar de vez para a Sueste, fiquei 14 anos. Foi uma experiência maravilhosa. Então, esses processos do Festival de Invernos, tudo você também participou? Participamos da implantação e da idealização, Massa, etc. Foi muito bacana. Muito. E hoje Isso aí tem uma repercussão nacional gigantesca, né? Mas eu diria que antes disso, a gente fez festivais de música aqui, com 3 discos gravados. Quer dizer, tem artistas que nunca tinham gravado suas músicas aqui em Conquista e que gravaram através da TV. Massa. E desses discos do Canta Bahia, era um festival chamado Canta Bahia, que a gente fazia em várias cidades. Um projeto chamado Duetos, que se percorria, era de música também, percorria várias cidades e todos eles sempre com o lado institucional. Eram gêneros alimentícios para a cidade onde estava sendo realizado. Então a gente procurava uma escola, uma creche ou um abrigo que estava para fechar e dizia, não, a renda é toda para lá. E o povo respondia, para o Mado era uma maravilha. Nunca vi tanta solidariedade de que Itapetinga, Bonambi, as cidades atingidas, né? Ocupadas. Mas vem a questão aí do futebol. Próximo o presidente da CBF atual, hoje, meu querido amigo Edinaldo Rodrigues, foi presidente da federação há muitos anos, é de Conquista. O Tubarão foi presidente da Liga e tal. Inclusive, você está falando aqui, dá os parabéns pro nosso colega, né? Exatamente. Que é a Luiz Alan, que agora está na seleção brasileira. É meu subordinado. Agora é meu subordinado. Tá na Sub-15? Exatamente. Tá lá na Copa do Julho. Depois você pede para ele te falar a mensagem que eu mandei para ele, como é que ele tem que tratar lá. Vamos trazer ele aqui no podcast. Vale a pena, merecidamente. Alan é um grande quadro. E o Edinaldo daqui. Então, quando ele vinha aqui, eu estava na TV Sueste, a gente se encontrou e começamos a fazer amizade. Ele gosta de futebol, lógico, ele já presidente da federação, eu também. Fizemos amizade e eu passei a ser uma espécie de um porta-voz dele na TV Bahia. Então, tudo que ele precisava lá na TV Bahia, lá com o Libório, com o diretor de jornalismo, o Ivan Pedro, né, o decano lá do futebol. Sim, ele pedia a mim. Mas para ir lá fazer uma matéria assim, assada e tal, aí me mandava bola, material também. Então, ele ficando aí, quando eu ia para Salvador, nos encontrávamos, ia para o estádio, ele me convidava. E assim firmamos uma boa amizade e foi, assim, uma das primeiras pessoas a me ligar, assim que eu saí da Rede Bahia, em junho de 2004. Uma semana depois, ele me chamou lá na federação, me chamando para trabalhar na federação. Eu ainda relutei um pouquinho. Ele já estava, né? Já era presidente. Já era presidente. Eu relutei um pouco. Mas, assim, 6 meses depois, me mudei, porque eu tinha uma estrutura em Salvador também, né, com minha família, minha mãe ainda era viva e tal. A minha filha mais velha era ainda criança na época, e aí eu acabei voltando para Salvador através desse convite de Edinaldo, que depois se desdobrou em Então, se CBF. você tem essa aproximação toda com ele, você já deve saber se o Ancelotti vem, né? Ele quer muito o Ancelotti, muito o Ancelotti. Eu só acho que vai ficar um ano meio descoberto isso aí, e ele pode ser muito criticado, né? Por essa imprensa já está batendo sem dó, né? Mas bate porque tem interesse cruzado. Infelizmente, a imprensa hoje não é mais a mesma. Vídeo que fizeram com o Bolsonaro. Né? Em especial, a minha ex-empresa, Rede Globo, que perdeu completamente a credibilidade, desculpe, mas é o que eu penso, e falo isso no rádio também, de forma desleal, desumana, não é desonesta, né? Porque era cacete no cara de manhã, de tarde e de noite, porque ele não se rendeu aos caprichos que ela tinha com os donos do poder, independente de Lula, de Dilma. Isso aí vem de Fernando Henrique, vem de Collor. Porque aquele negócio histórico nessa questão da dependência. Eu acho engraçado. Mas isso que o Márcio está falando é dificuldade geral. Né? Cria dificuldade para vender facilidade. A imprensa esportiva, olha assim, não estou generalizando, mas eles tentam criar assim, porque você vê, quem acompanha futebol, tava tanto tempo aí falando, vamos trazer um treinador estrangeiro. Pô, se ele conseguir, ele não tá conseguindo qualquer treinador estrangeiro. É o melhor, não tenho dúvida. Porque ele tá pegando o cara do Real Madrid. Nós tínhamos uma solução caseira, mas isso vai bem a calhar, porque isso é de hoje, que era o Abel, né, do Palmeiras. Mas o cara reclama demais, o cara é chato demais, reclama demais. E todo mundo tá contra o Palmeiras e tal, e ele ainda fez escola, porque ontem o assessor dele, né? Foi falar, eu acho que o Palmeiras tem muitas razões no que está falando. Sim, o VAR lá realmente era Foi prejudicado contra o São Paulo ano passado, foi eliminado, a bola... Ontem o zagueiro realmente tinha que ser expulso, pênalti de expulsão. Contra o Bahia mesmo em Salvador que perdeu, a bola entrou. E tem VAR pra quê essa porcaria desse inventar esse VAR, né? Exatamente. Então eu não gosto desse VAR, acho horrível. Embora na argumentação do presidente Edinaldo, que me deu aqui em novembro, nós estivemos juntos aqui em novembro, ele esteve aqui em Conquista para ver seus filhos, né, netos que ele tem aqui, almoçamos e jantamos juntos, no mesmo dia. Foi muito rápido. E ele me disse, mas vai, é o seguinte, vai, porque é muito dinheiro envolvido no futebol. Então uma bola dessa que entra e que não entra,
E como é que não vai ter o VAR aqui se tem no mundo inteiro? Tem, precisa ter. Aí é uma imposição da FIFA também. Tá, agora eu acho que o nosso VAR não é igual do fora, né? Você vê uma Premier League, demora 5 segundos. Aí entra a questão humana, né? Então, nós não temos essas pessoas preparadas. Verdade. Você acha que é treinamento? Treinamento, isso, especialização e cultura, né? De fato a gente vai evoluir bastante. Vai precisar evoluir. Que é uma bola dessa aqui, entre não entra, são milhões, né? O Palmeiras foi eliminado da Copa do... Você tá falando dele, foi eliminado da Copa do Brasil. No ano passado contra o São Paulo. Ele poderia ter chance até de ser campeão, né? Só para finalizar esse tópico, eu acho assim, é muito tempo para esperar. Então eu não sei como é que o Edinaldo vai fazer. Porque quem é que vai querer ser tampão, né? Você vai entrar para sair daqui a um ano? Tem que ser alguém que seja já da comissão dele. Dali, ele tentou o Ramon, né? Mas dois jogos... Eu tinha uma esperança... Perder do Senegal, tomar 4 gols do Senegal. Eu como bom vascaíno, tinha uma esperança retada em Ramon. Você sabe que eu gosto muito dele também. Começou lá, né? No Cruzeiro, né? Ele foi do ídolo no Vitória também. Foi, ídolo Vitória. Ramon, grande jogador, né? Alcancei ele na minha época de Federação Baiana, alcancei Ramon lá. Você ficou quanto tempo na CBF? 7 anos. 7 anos e 4 na Baiana. E 4 na Baiana. 11 anos. E aí, uma dessas coisas engraçadas também, que o mundo dá muita volta, só para talvez fechar o quesito de futebol, se for o caso, eu fui representando o Ricardo Teixeira, né? Porque eu passei por 3 presidentes, né? Essa CBF é muito complexa, né? Então eu entrei com o Ricardo, depois ele renunciou e fiquei com o Marinho, e depois Marco Polo. Né? Você foi vice dos 3. Vice dos 3. E tô solto. É importante. Vamos frisar aí. Vamos frisar e deixar bem registrado. Solto, tranquilo, pôr de renda tranquilo, né? Circulando pela rua. Posso ir no Trigo Rei, posso ir ali, né? Sem problema nenhum. Jack. Lá no Chefé Biner. Sem problema nenhum. Então, aí, poxa, o que eu falei isso? Deixa eu me lembrar aqui. Que você falou... 7 anos para você fechar. Não, mas era outra coisa. Bom, daqui a pouco eu me lembro porque eu lembrei disso. Poxa, eu não queria deixar de fechar essa questão do futebol. Foi uma questão, acho que, de treinador, né? Que nós estávamos falando. Foi, exatamente. A gente estava falando do Ancelotti, depois falamos do Ramon Menezes, e aí a gente... Eu acho que é isso. A imprensa critica, porque são interesses cruzados de empresário, que quer botar o treinador A, B, muito lobby pro Fernando Diniz, lobby para não sei quem e tal. Embora o técnico do treinador... Lembrei. E aí, hoje o Palmeiras está em rota de colisão com a CBF por causa disso. Soltou uma nota dura, né, contra a CBF. Então, e aí, como é que fica? Mas não acredito, por exemplo, no complô que o Palmeiras e o seu treinador estão achando que é porque o Palmeiras foi bicampeão, não pode ser tricampeão. Isso não existe. Já foi o tempo disso, né? E não vem ao caso. Lembrei de novo. Eu fui representando o Ricardo Teixeira na implosão da Fonte Nova, que foi um dia muito emocionante em minha vida e não me sabia que ia me dar tantas dividendos e tantas surpresas, tantas emoções a posteriori. O Ricardo não ia muito nesses eventos, eu fui na implosão e é natural que fosse eu, Nordeste, né? Eu era vice-presidente para a região Nordeste, viajava muito também nessa época. E fui para a implosão junto com o ministro Orlando Silva, até que era o ministro dos Esportes, baiano também. E fomos juntos. Quando eu chego lá, encontrei a galera, lembrando, né, a Arena Fonte Nova era um consórcio, uma PPP. A OAS, né? A OAS e a Odebrecht, né? Juntos com o governo do estado. O governador era o Jacques Wagner, senador hoje. Aí nós fomos lá para a implosão do estádio. Eu chorei pra burro, lembrando do que eu joguei ali no estádio. Eu joguei lá um anelzinho só, depois 2, joguei pelo Vitória, ia com meu pai, ele me levando pela mão, menininho, e depois eu que levava ele já idoso, eu que levava dirigindo o carro. Então veio um filme na cabeça. Mas aí quando eu tô lá, eu chego com o ministro, batedor, aquela confusão. Aí os caras olhando assim, oxe, o que é que você tá fazendo aqui, rapaz? E eu com o brochezinho da CBF, os colegas, ex-colegas, de saber de OAS, eu disse, não, eu tô na CBF e tal, que eu fico mais no Rio, não sei o quê. E aqui em Salvador. Aí o cara da Odebrecht, né, o presidente da Odebrecht, da Arena, que é até hoje, Dênio Cidreira, muito perspicaz, chegou e falou, posso falar um negócio com você, cara? Você vai ficar aqui até que dia? Eu digo, não, vou ficar aqui o fim de semana, eu tenho uma casa aqui, tá, vou passar o fim de semana aqui. Ele veio, vem aqui segunda, aqui no escritório do canteiro, pra gente conversar, e foi um convite para eu trabalhar na Arena. Porque ele percebia que não havia contraindicação, até porque eu não era funcionário, né? O vice-presidente é um cargo institucional, eleito, institucional, analisa balanço e tal, mas não tinha remuneração, era um prolabore de verba de representação. É mais ajuda de custo. Ajuda de custo para se vestir bem, viajar, pagar almoço, alguma coisa, se deslocar, enfim. Embora a CBF dê toda a estrutura para isso, o carro, o avião, bons hotéis, isso você não tem o que dizer. Né? E assim eu fiquei 5 anos na Arena Fonte Nova, como diretor de Relações Institucionais e Esporte. Foi assim que o Vitória foi jogar lá, foi assim que
Né? O Vitória por uma aproximação, meu pai foi conselheiro, eu fui atleta, então o Vitória não queria passar nem na porta da Fonte Nova. Né? Sim, existe uma o campo é do Bahia, o campo é do Bahia e tal, enfim. E me orgulho muito de, em 2013, os 5 jogos que o Vitória jogou na Arena Fonte Nova, além de ter sido muito bom, inclusive a inauguração, meteu 5-1 no Bahia, depois meteu 7-3, sem brincadeira com os torcedores do Bahia, porque foi bom pro clube. Mas em 5 jogos que o Vitória fez na Arena, olha como uma negociação bem feita é boa, para todos os lados. Ele ganhou mais dinheiro do que todos os 20 jogos que ele fez no Barradão. É diferente, né? Central, né? o ticket médio e tal. E para mim, sabe, Vinícius, foi uma experiência maravilhosa. Eu estava recordando isso esse final de semana. Eu estava ali durante 5 anos fazendo uma coisa que eu sempre gostei muito de fazer, que era... E nesse mundo que eu comecei a transitar. Então os clubes chegavam de fora para jogar principalmente com o Bahia. Sim. São Paulo, Flamengo. Né? Por isso, eu que ia receber a delegação, eu invariavelmente conhecia a maioria dos presidentes, né? Por causa da CBF. Né? Então a Arena tinha um privilégio de ter uma pessoa como essa lá. A né? Arena, conhecer ali por dentro é linda. Eu tive o privilégio de estar naquele jogo comemorativo, Bahia e Inter, da comemoração de... O Bahia foi campeão. Isso, exatamente, de 89, exatamente. Que teve o jogo do Conquista no dia. E eu era médico do Conquista, e a gente foi pra lá e fiquei Na realidade, o título foi em 88. 88, Mas o jogo é que foi em 89, em fevereiro. 19 de fevereiro. O título de 88. 19 de fevereiro de 89. Aí tava a Claudir lá, tava o pessoal... Eu assisti o jogo lá de cima do camarote, depois fiquei em campo... Você tá me lembrando uma coisa que, assim, essas contribuições eu acho que foram boas, e o presidente Dênio, Odaldo Ebrecht, a despeito de eu ter sido da OS, ter me convidado, ele foi muito perspicaz, porque tinha isso aí. Eu conhecia a maioria das pessoas, eu convenci o Vitória a jogar lá. Jogos da seleção, evidente, foi fácil. Sim, inteiro, você tava, né? A gente conseguia e mudava horário de jogo do Bahia, que então, ligava pra Globo, pra lá, porque eu fui da Globo também. Tinha essa network, né? Network, só network. Mas assim, uma coisa que eu me orgulho muito, porque o pessoal, foi muito engraçado, é muito interessante isso para os nossos seguidores aí. O presidente do grupo, da Odebrecht, era o Marcelo Odebrecht. E aí nós fizemos uma reunião no Maracanã, que era outra arena. A Odebrecht tinha umas 5 ou 6 arenas dessa, a OS mais 4, era assim, mais ou menos. Aí nós fomos numa reunião no Maracanã. Essas arenas são todas com estúdios, são lugares assim como esse, de primeiro mundo, né? Fizemos uma reunião só com os executivos das arenas e eu fui assessorando o meu presidente, que era o Dênio. Quando nós estávamos... E eu já estava de saco cheio de ver tanta coisa assim, dos caras querendo impor regras. Não é assim, né? Olha o que eu disse, né? Fiquei calado lá, ouvindo, e eles só... falando, vamos fazer isso, porque o benchmark tem que dar 50 mil pessoas, tem que ser aquela coisa cartesiana de engenheiro, de engenheiro, né? Com todo respeito. Aí, quando eu não aguentei mais, eu disse, eu queria dar uma palavrinha. O presidente gelou, né? O que é, rapaz? Eu disse, não, presidente, deixa eu dar uma palavrinha. Aí eles já me conheciam também. Sim, o nosso representante da CBF quer falar o quê? Eu disse, deixa eu dizer um negócio aqui, rapidinho. Esse negócio tem 100 anos, tem dono e não quer sócio. Então, fique quietinho. O negócio existe há 100 anos. Tem dono, que são eles. As federações, os clubes e tal. Nós estamos entrando agora. Tem que pedir licença. Não é assim, não. Isso tudo que vocês estão falando não vai funcionar, não. Tem que ser com jeito. Os caras, você é doido. Aí ele entendeu. Ele fez, não, eu só estou entendendo o que você está falando, mas a gente tem que tentar influenciar, porque é o nosso negócio e tal. Eu disse, mas o negócio é deles, presidente. Nós estamos entrando agora. A rigor, a gente tinha que construir e cair fora. Ganhar o dinheiro, construir e cair fora. Larga lá, tem lá regras próprias. Futebol é tão singular e diferente, Rafa e Vinícius e ouvintes, amigos, que tem um tribunal específico para ele. Superior Tribunal de Justiça Esportiva é o único que tem. Um tribunal só para as causas complexas que ele tem, que é que vai julgar, inclusive, esse embrolho agora do Palmeiras com a própria CBF em relação às arbitragens. Quer dizer, finalizando, foi uma briga que eu não abri mão. Ex-jogador, como Beijoca, alguns já morreram, André Catimba, né? Beijoca é famoso. Zé Carlos, do Bahia, campeão brasileiro, né? Douglas, que também tá... Esses caras têm que pagar nada para entrar no estádio desse? Não tem. É ao contrário, você tinha que dar um cachê para ele ir lá. Exatamente. Então você já não tá pagando, ainda quer cobrar, eles queriam cobrar, não, para meia. Eu digo, rapaz, são quantos jogadores? A associação tinha lá 157. Dá nada. Nada. Não, e outra coisa, eles não têm nem dinheiro para ir pro estádio. A grande maioria, infelizmente. O mundo não é de Romário e Ronaldinhos e Messi e tal, não. Isso é exceção, isso é 5%. Isso é estudo. 5%. Almir Somoge, um grande estudioso, já mostrou isso. 5% ganha mais de 10 salários mínimos. O resto é tudo menos. Então, Romário, Neymar, um bobo.
Esse é um bobão. Esse aí, decepção. Péssimo. Você tá falando isso? Total, meu pai é cruzeirense doente. Eu sou um pouco. Você é muito. E aí, quando eu era menino, ele me levou no Parque Municipal de Belo Horizonte. Filho, vamos lá comer uma pipoca. Ele falou, isso aqui, ó. Isso aqui é Neco, jogou na lateral direita. Sim. Um time de Tostão. Eu conheço. O Cruzeiro, eu vi esse time jogar. Aí, você vê, ó. Cara Seu Lopes. Seu Cruzeiro trata muito bem. Essa eu conheço a Toca Raposa todinha. Essa turma ele até foi agora lá essa semana. Mas não tinha esse depois dinheiro de Tostão que tem hoje. E de Seu Lopes, tinha Zé Carlos também. É Evaldo. Pra mim é Reinaldo. Mas porque lá você não ganhou nada. Né? Esse era maravilhoso. Só ganhou o Campeonato Mineiro. Esse é bom, esse era o craque. Esse era o craque. O Atlético tinha um Campos também, um centroavante chamado Campos, muito bom. Além de outros. Mas outra coisa boa da experiência com a CBF pelo mundo foi conhecer esses estádios todos e participar desses jogos todos. Aí você tá falando aí, o Mineirão hoje tá jogado às traças. É uma pena, né? Um estádio tão bonito. E eu tava lá no 7-1, viu? Traumatizado. Eu tava lá no 7-1. 5-0 no primeiro tempo, a gente não sabia o que fazer. Olhava um pro outro assim. Aí ele embora. Eu disse, não é covardia abandonar o Screte aqui numa situação dessa. Mas aí começou a ter briga, foi uma confusão. Mas nós ficamos até o fim. E foi triste, né? Um epílogo danado. Mas o Alemanha era imbatível naquela Copa. Ô, Marquinhos, e essa história toda é porque a gente vê a sua experiência. Nem chegamos na rádio aí. Exatamente. Rapaz, bicho. Futebol rende. Eu tô aqui rende assim, mesmo. Rapaz, porque a gente gosta, a gente vive futebol dia a dia, né? Bicho, a gente gosta de futebol demais. E se a gente vê a sua história, toda a sua trajetória, né? Esse é o que a gente chama de quilômetro rodado aí. E aí... É a única vantagem de ser velho. Não, você tá muito longe de ficar velho ainda. Eu tô achando que não tá assim. Você tá velho. Isso. Mas experiência tem demais. E aí a gente começa a entender e a gente quer ouvir de você um pouquinho sobre isso. Paulo Teste e Vitória da Conquista. Porque você tá aí diretamente relacionado a esse tema e é um tema que realmente vai mudar a Vitória da Conquista, né? E é uma coisa importante agora. A gente já falou no episódio da semana passada, que soltou o censo. Sim. Conquista é uma ilha, né? É verdade. Uma ilha. Olha, quando a gente assumiu a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, há pouco mais de 2 anos atrás, a prefeita me deu uma missão e disse uma coisa muito instigante. Ela fez, rapaz, olha, aquilo é a sua cara, pela sua origem empresarial, privada, etc., o seu network, de televisão, de futebol, de tudo. E eu quero ver aquilo funcionando de uma forma mais ativa, mais pujante. Pós-pandemia, né, as coisas estavam meio paralisadas. Então, tinha muitos projetos bons lá, que não são exatamente nossos, e que estavam engavetados, a gente saiu puxando. Um deles era o Paulo Teste. Por exemplo, eu vou citar 3 coisas assim, muito marcantes para mim, que vou apresentar, nós vamos apresentar na reunião do dia 14, né? Isso, dia 14. É isso aí. Eu vou apresentar 3 coisas. O plano municipal de turismo, que não tinha. Como é que a cidade conhece aeroporto, aí não tinha um plano municipal de turismo sustentável. E agora tem. Você sai do aeroporto, tá escrito assim, Lençóis, Mucugê. Já... Não é tirar Lençóis, é incluir Conquista, não, né? É claro incluir que Conquista. Não, Então agora tem sim, homologado já pela Câmara, né, pela Prefeita, em parceria com o Sebrae. Nós vamos apresentar a sociedade agora no mês de julho. O Paulo Teste, citado, que eu vou me ater agora rapidinho a ele, e o programa Tudo Fácil, né, que é uma espécie de saque municipal para legalização e obtenção de alvarás e licenciamentos, todos informatizados pelo computador, pelo tablet, etc. Embora isso demore um pouco de tempo, porque as pessoas têm um pouco de resistência a tudo verdade. Que é tecnologia. Mas não é só a tecnologia, não. Tem resistência à transparência também. Exatamente. Né? Envolve tecnologia, envolve transparência. Às vezes não interessa nem um lado nem o outro. Nesse quesito especificamente. Vigilância sanitária mesmo não faz nada sem ser com Tudo Fácil agora. Um grande parceiro é a Vigilância Sanitária do 100%, secretário Vinícius. Tá aí. 100% Tudo Fácil. A infraestrutura está se adaptando bem e tal, mas tem outros setores, o meio ambiente, todas as taxas e concessões, tudo através do Tudo Fácil. Isso é que é muito importante. Além da rapidez e tecnologia, né, e arrecadação, que está dentro do processo, também garantido, é transparência. Porque aquela coisa do jeitinho é inerente, infelizmente. Vídeo que nós estamos vendo aí no país, né? Infelizmente. Não. Mas um desses projetos era o Paulo Teste. Aí eles dizem, como é que faz isso? Como é que não faz? Olha, existe lá em Capibaribe, em Toritama, né? No Agreste Pernambucano, no Agreste Cearense, etc. Mas é muito facão aquilo ali. Funciona, dá dinheiro pra caramba, movimenta uma economia enorme. As cidades recebem num dia de feira o dobro das suas populações. Mas aí imagine, né? A estrutura para aquilo fica meio atravessada, né? Estou dizendo porque já fomos lá visitar. Aí chegar através de consultas, nós chegamos à K Consultoria,
através da Fundação de Amparo de Pesquisa, que é a FAEP, que é muito especializada, tem estudos nessa área, indicou a K Consultoria, que é de um oriental, um japonês, professor Kanji Kato, de 83 anos de idade, paulista, Jundiaí, e que tem uma empresa especializada nisso e que é que faz essas assessorias. Então, através de uma contratação via FAEP, né, e nós contratamos essa empresa especializada, que é responsável por vários desses tipos de modelos de negócio, Sim. e que foi contratada pela prefeitura, licitada, com sua experiência, né, comprovada, e vai gerar um petardo aí daqui a 1 ano e meio, mais ou menos, que na sua largada abre com 8 mil empregos, são 2.800 boxes. Isso é um absurdo. Salas de treinamento. E já tem um local? Já tem um local. É um parque próximo ao Parque Logístico. Próximo ao Parque Logístico. 116. Ali, 116. É numa área que liga a BR-116 a Ilhéus e Itabuna. Para Itambé. Então vai ter uma avenida ligando as duas áreas. Esse empreendimento, mais um mês, ele vai ser lançado oficialmente aqui, já para venda. Agora, Marcos, uma pergunta, assim, porque quem já visitou, né, Polo T, a gente pensa muito ali, aquela região ali de Santa Catarina, né, Blumenau, Também. Jaraguá. E você vê que geralmente tem uma grande empresa que ela vira polo para as outras. Tem uma perspectiva, assim, de ser pequenos empreendedores ou ter uma empresa... Eles vão fazer um consórcio, né, Sim. disso aí. Mas, na realidade, é tudo privado. A prefeitura não tem nem com terreno, o terreno é privado. A ideia só, né? É fiscalizar, né? E nortear. Ela investiu no estudo, gastou 900 mil Isso reais. veio daquele da época do Erzin, da Fundação Dom Cabral, Sim, velho, né? Mas não tem nada a ver com o Dom Cabral, não. Estava lá Mas- estacionado lá na Secretaria de Desenvolvimento É porque Econômico. o negócio do hub Sudoeste veio do Dom veio Cabral, dali, né? Veio. O roubo é outra coisa, É. né? Mas que está muito próximo disso aí tudo. Rapaz, Sim, claro. nós estamos falando de 8 mil empregos diretos de indústria e comercialização, mas essas 8 mil pessoas, Vinícius, vão precisar comer, Sim. se deslocar, Morar. Então nós estamos Estudar, falando de gastar hotel, saúde, estamos tudo. falando de posto de gasolina, lanchonete, transporte, segurança. Então imagine os indiretos que vão viver em torno disso. E o incremento para o aeroporto, né? Para vai precisar fazer uma rodoviária Não nova. só para o aeroporto, as próprias Né? universidades, Precisa de criar novos tudo. cursos. Tem Não, isso aí também. se tivesse pronto hoje, não tem 8 mil empregos. Não tem. Mas Quem nos procurou recentemente, eu assessorei a prefeita na conversa, foi a prefeita de Poções, muito atenta, sabe por quê? Ela tem lá 1.200 costureiras na informalidade. 56% das costureiras desse negócio aqui na nossa região é todo na informalidade. São 40 municípios envolvidos no raio de 300 quilômetros. Então, impacta. Recebemos visita aqui do pessoal do Vale do Iuiú. Sim, Né? indo para Guanambi, né? É algodão, vai vir de lá. Água, pode vir de Anagé. Mas hoje em dia as máquinas dispensam até isso. Por isso que outro dia até ouvi uma crítica natural de um vereador, de uma vereadora. Mas não tem água e tal. Eu disse, olha, mas as máquinas hoje nem precisam mais disso. Se não tem água no Cabibaribe, né? Lá em Toritama, no Agreste Pernambucano, não tem. E funciona perfeitamente, galpões enormes, imensos. A área inicial é quase 500 mil metros quadrados a ser utilizada. E isso é só a primeira etapa. Né? Mas você trouxe uma informação que é muito bacana, assim. Você vê que o poder público investiu 900 mil. Isso. Numa Na realidade foi 1.800.000, mas os 900 mil foi dos investidores já. Olha, você vê... 1.800.000. Então você já teve a iniciativa privada, já entrou já entrou aportando. Mas você imagina um poder público que está, de fato, antenado no que é bom para a população. Porque às vezes você fala assim, vou investir 900 mil numa pesquisa, né? Muita coragem, né, da prefeita. Muita coragem. Apostou muito na nossa visão, né? E um assessorado para uma pessoa que tem experiência e tem. Mas a gente tomamos muito cuidado antes, fizemos muitas reuniões, torcemos aqui o professor, o Kanji, com sua equipe. Foram várias reuniões até bater o martelo, isso foi demorado. Você vê também a questão do prefeito, mas a da iniciativa privada também, né? Porque sim. Porque assim, você vê que Conquista tem perspectiva para investir metade aí, né? Não tenho dúvida. Conquista para botar vamos pôr, o 900 mil é quase 1 milhão. Para pôr 1 milhão para um projeto que ainda vem, sabe qual aceita, sabe que vai. Sabe qual é a previsão do investimento inicial dos empresários? 500 milhões. Rapaz, 500 milhões. 1 milhão aí praticamente não é nada. Não é nada. Eu sou fã de Conquista, porque assim, tem um DNA... Tem o DNA e tem uma gestão pública que pensa nesse... que está antenada com esse DNA, rapaz, né? Tem duas coisas assim, né? Com todo respeito ao saudoso prefeito Ezen, achei ela, além de mulher, que aí aguça a acessibilidade, era empresária. Sim. É empresária, né? É empresária. Então, enxerga com mais rapidez, sabe?
todo respeito, o Wesley também pensava Conquista 200, ele sempre fazia isso, Marco Ferreira é Conquista 200 200 anos, A questão da Fundação Dom Cabral. Também, ele foi muito corajoso também, foi muito criticado na época e tal. Mas que é de Nova Lima, né? A Dom Cabral ela é a sétima do mundo de influência. Com certeza. Toda vez ela está entre as 10. Com certeza. Isso e foram muito atropelados por pessoas que não conheciam da matéria. Se falar da Dom Cabral, que muito, não sabe nem o que está falando. Mas essa visão empresarial de Sheila nos ajuda na secretaria muito. Então, essas coisas do tudo fácil, que é tudo tecnologia, saque municipal, a sala da mulher empreendedora, né? Então, a sala do empreendedor e agora o Polo Têxtil, além do plano de turismo, são todos, eu acredito, todas uma confiança que ela depositou na nossa... do plano está o Cristo, né? Também. Tudo. O Cristo. Tudo. E aí você pega essa história desses últimos 10 anos, o crescimento de 20%, 21%, né? Que Conquista cresceu aí, né? 64 mil pessoas. Agora, você imagina com tudo isso aí, daqui 10 anos, você acha que a gente vai crescer quanto? Muito mais. Mas lembrar que daqui 5 tem outro censo, que eles querem botar cada 5. Conquista é um foguete, bicho. Eu penso que feira, né? Com todo respeito, está imprensada. Né? E feira sofre, no bom sentido, da proximidade com o Salvador. Os empreendimentos grandes de feira na área, por exemplo, de shopping, nunca dão o resultado esperado, porque o cara prefere ir a Salvador. Sim. São 100 quilômetros duplicados. 100 quilômetros, e é um passeio, né? É um passeio, etc. E tal. Eu vi isso de empresários, e na época que andava muito, visitava muito a TV Subaé, toda vez que passava por feira, conversava com os amigos, e essas dificuldades eram grandes nesse sentido. E, além disso, você está indo na gestão pública, trazendo a inovação para a Conquista junto com a prefeita, aí volta a comunicação, porque você continua na comunicação, né? Você está lá na Rádio Band e agora vem um novo investimento, um novo empreendimento que vem para a Band aí? A gente já há algum tempo estava pensando... Inclusive, parabéns, viu? Sou um... Ouvinte assíduo lá do... Sabadaço. Tava comentando aqui no bastidor. É o nosso carinhoso programa de sábado. É muito legal porque você tem 3 horas ali para interagir, sortear prêmios e tocar músicas gostosas, né? Nacionais e internacionais. E realmente hoje é um grande sucesso na rede, proporcionalmente falando, na Rede Bandeirantes, porque a nossa rádio faz parte do grupo Bandeirante de rádio e televisão. Falando em televisão, eu acho que Conquista já há muito tempo já devia ter essa rede aqui. Né? Você tem a Cabralha ali, TV West também, que fazem um complemento bacana, um contraponto, mas a TV Bahia e a Rede Bahia reinando absoluta e tal, não vai discutir audiência com o Globo. Mas acho que é um momento muito legal até, porque, como eu falei no início, acho que a Globo acabou se miscuindo demais na política partidária, que manchou muito a sua reputação. Então você viu hoje o Faustão estava na Band e tal, está lá tendo dificuldade porque é muito caro, etc, é outra história. Então, a única exigência, vamos dizer assim, que nós daqui localmente fizemos é que a gente tivesse programação local, cor local. Agora sim, e já que eu estou falando, criticando um pouquinho a Globo, vou elogiar o William Vac, grande, né, que hoje nem está mais, um grande jornalista. Eu ouvi de uma palestra dele em Foz do Iguaçu, quando fazia parte da Rede Globo, ele dizendo que, olha, a TV é som e imagem, TV é técnica, som e imagens perfeitos, conteúdo é com a gente, mas som e imagens perfeitas é condição sine qua non. Então, primeiro, discussão que nós tivemos lá em São Paulo e principalmente em Salvador, quando o pessoal disse, bora botar a TV, bora botar, eu digo, bora. Mas olha, som e imagens perfeitas. Primeiro, é o que está sendo feito agora nessa primeira etapa. Na antena nós temos, a área toda da Serra pertence à família da Rebouças, que é a dona acionistas, tanto aqui como na TV e rádio de Salvador, Band News, etc. Então, vencida essa etapa, os técnicos já estão aí fazendo isso, e a parte legal também de concessão, né, que já possui, para instalar aqui. Eu digo que o mais difícil nós já temos, que é a equipe. O material humano, às vezes, é muito difícil. Verdade. Né? Então, se me permite, eu posso citar Luciana Nery, Rossane Nascimento, Zenon Barbosa, todos trabalharam comigo na TV Sudoeste. Sheila Lima, com a grata revelação. O Geraldo é um excelente técnico, está lá com a gente também. Eu posso fazer alguma coisa na área do esporte, ou mesmo na área da política e tal, para dar minha contribuição. Mas pode ser qualquer coisa, você chama a gente. Já vamos arranjar vamos sair da medicina, vamos falar. Arranjar um bico. E fazer a cor local. Não pode... eu sempre discuti muito na minha época de Rede Bahia. É a identidade, né? Porque, olha, claro que notícia do mundo inteiro é importante, você tem que estar antenado com o mundo, e as redes sociais hoje nos ajudam muito nisso também. Mas o que é que me interessa saber, às 8 horas da manhã, se o Iguatemi, a Paralela está engarrafado? Nada.
E fazer o que você fez também, né? Que você deu exemplo aí, os festivais aqui. Porque a TV entra para dentro da sociedade. Lógico. A Rádio Bandeirantes, fizemos uma pesquisa recente agora, em agosto, para nossa alegria, com imensa diferença, né, em relação às demais, com todo respeito à concorrência, mas ela atinge 80 municípios, né? Sendo que 60 deles aqui no Sudoeste e quase 20 no Norte de Minas. Você atinge até o Norte de Minas. Sim. Então, quando a gente fala, o Vinícius esteve lá conversando outro dia, ele estava falando para 2 milhões de pessoas. Então, a gente, em primeiro lugar, tem que ter responsabilidade com o que está falando, né? Exatamente. De qualidade, etc. Mas, acima de tudo, uma entrega responsável e institucional para 2 milhões de pessoas que vão estar lhe ouvindo ali instantaneamente, seja pelo rádio, pelo iPhone, né? Pela internet, pelo Instagram, pelo Facebook, onde hoje em dia isso já é uma realidade. E nós fazemos a maioria dos nossos jornais todos filmados. Com a transmissão também. ao vivo. Transmissão ao vivo, que é bacana. Muito bacana. Tomara que então, dê a TV certo. Que é uma conquista questão merece. de tempo e eu acredito que até o fim do ano nós vamos ter uma TV Bandeirantes local instalada aqui. E para minha alegria e honra, com a confiança do Dr. Johnny Saad lá de São Paulo e doutora Cátia Rebouças aqui na Bahia, nós vamos acumular também essa direção. Muito bom. Uma escolha mais do que acertada, né, bicho? Por sua história, know-how... Eu tava querendo me aposentar, viu? Esquece a aposentadoria. Eu tava querendo me aposentar, mas não posso negar. Esse convite é também instigante, né? Rapaz, eu vou dizer pra você que a gente precisava de uns 10 podcasts pra conversar com o Marcos aqui. Quer ter história, viu? Muita história e experiência. Depois a gente tem que marcar um só de futebol. A gente pode fazer... Vamos fazer um podcast agora uma curiosidade. Qual é o seu time? É o Vitória? Vitória. Eu só tenho 2 times. O Vitória e o adversário do Bahia. É igual isso aqui. É o Cruzeiro e o adversário do Galo. Isso é uma brincadeira. Galo para você que é íntimo. É uma brincadeira evidente e interessante que essa passagem pelo futebol, tanto na Federação Baiana, os 4 anos de Federação Baiana e os quase 8 de CBF, treina você e mostra você como é importante a responsabilidade com todos, né? Então, naturalmente você separa isso. É evidente que eu sempre brincava disso, eu quero ganhar todos os Bavis, que é o nosso Atlético Cruzeiro, né? Mas que Bahia e Vitória sempre individualmente vençam, porque é melhor. E assim eu estendia para o Nordeste, para o esporte, entreguei taça com muita alegria ao Campinense, contra o Asa de Arapiraca, né? Lá em Campina Grande. Entreguei taça também ao esporte, ao Ceará, em jogos diferentes, né? Lá no Castelão, em outros lugares. Quer dizer, foram experiências maravilhosas. Ao Bahia, inúmeras vezes. Ao Vitória, algumas vezes. Não dá para comparar. Né? E estive em finais representando... Olha, para mim foi... inesquecível. Eu estava na Arena Fonte Nova, recebi um telefonema o presidente era o Marim. E, evidente, o jogo era no Paraná, Flamengo e Atlético Paranaense, para a final da Copa do Brasil de 2013. Né? E aí o meu correspondente, o meu colega que faleceu naquele acidente da Lamia. Ela estava dentro do avião. Né? Mas ele não estava no Paraná também, ele estava representando em uma competição no exterior. Aí eles cataram assim, quem é que podia ir para... Qual dos 5 vices? São 5 vices, né? Vice na região Norte, Nordeste, Centro-Oeste e Sudeste. Aí, um não pôde, aí o Marinho gostava muito de mim, né? O presidente Marinho, eu também tinha muito apreço por ele. Aí ele mandou o bando, pergunta se o Marquinhos pode ir. Aí eu disse, rapaz, e o Delfim foi esse, se enfiou, que morreu. Aí ele disse, não, vai Marquinhos, você pode? Aí quando eu vi, no outro dia eu estava no Paraná, dentro entregando taça. Não, a final foi no Maracanã, jogo, né? Foi o primeiro jogo, foi 1-1. E fui no outro, no Maracanã também. Aí sim, mas aí o presidente da Federação Carioca, eu fiz o obséquio de deixar ele entregar, que era o nosso anfitrião, o Dr. Rubens, que está lá até hoje. Mas foi uma experiência bacana, a Copa do Mundo. Muito massa. Muito legal. Mas estamos aí. Faremos outros, se Deus quiser. Show de bola. Chegando ao fim do programa, mas a gente tem a gente tem um bate-bola com você agora aí, para lhe conhecer um pouquinho no seu ócio, né? Defina seu ócio, que tem um patrocínio do... Nós estamos falando tanto de conquista do nosso café aqui de conquista. Sim. Café de reserva do Vale. Esse café vai patrocinar o 3º seminário do Sudoeste, né? Exatamente. Esse café tirar outro, tirar outro. Esse café está patrocinando. Já foi tirado. Por favor. Esse café está patrocinando coisa. Tá crescendo, né? Graças a Deus. Devagarzinho sempre.
Marquinhos, então a gente quer lhe conhecer um pouco mais no seu ócio. Todo mundo tem um tempo de ócio. Isso aqui nasceu do nosso tempo de ócio. Que e bom. de fato a gente sabe que as Muito legal o programa, viu? Descontraído. Obrigado. Quero elogiar vocês aqui. Obrigado. A gente fica muito à vontade mesmo. Recebeu elogio. Nossa senhora, isso aí eu vou botar no meu currículo Com lá. certeza. Hoje eu vou já atualizar meu currículo. Não, é bem legal, descontraído. Fica muito à vontade mesmo. Que bom, Marquinhos. A gente agradece. E para te conhecer um pouquinho no seu tempo de ócio, eu primeiro saber de você um hobby seu. Qual é um hobby? O que é que você faz? O que eu mais gostava de fazer, mas em função de uma cirurgia cardíaca, era jogar futebol. Era imprescindível. Às vezes eu me peguei jogando 3 vezes por semana, e principalmente competições. Né? Campeonato da BB, campeonato do Baneb e o nosso chamado Baba, né, do domingo, né? Inesquecível. Mas depois da cirurgia. Mas o que eu gosto muito de fazer é ouvir rádio, ouvir música. Eu durmo e acordo ouvindo música, independente de estar na rádio. Mas era uma coisa, como falei aqui no início, de alma mesmo, né? Adoro música. Então essa vai ser difícil. Uma música, consegue? Consigo as músicas do George Harrison, que é meu Beatles preferido, qualquer uma delas. Hoje toquei mais Sweet Lord lá na rádio, Sim. que é uma das que eu mais gosto. Qualquer uma de George Harrison, pra mim, um bando, o artista é ele, né? O artista é George Harrison, Cat Stevens também gosto muito. E gosto dos artistas nossos nacionais. Gilberto Gil é um gênio pra mim, Caetano, e Chico Buarque. Esses artistas, independente de posicionamento político, que eu acho que quando o artista se mete muito nisso, acaba empanando, sobrando pra ele. Mas o talento é indiscutível, né? Caetano mesmo, a cada música que ele faz, eu gostaria de ter feito essa música. Verdade. Caetano é fenômeno. Eu adoro. E um respeito imenso por Elomar Figueira, que eu tenho a honra de ser amigo e acredito assim que merecia um reconhecimento, embora ele mesmo dificulte isso um pouquinho pelo seu temperamento, pelo seu gênio, mas merecia um reconhecimento, e principalmente dos seus pares aqui locais, porque na Europa e em outros lugares ele é tido como tal. Eu fiz uma revelação outro dia para Xangai, porque assim, eu nasci em Irecê, um grande artista nosso, né? E eu cresci vendo meu pai, vendo aquele LP do Cantoria, que era Xangai, Vital Faria, não sei o quê. E hoje eu sou colega de Xangai de trabalho. Rapaz, isso é uma honra. Com certeza. É um negócio fantástico. Vocês falaram de Luiz Caldas, não sei se dá tempo eu falar isso. Você imagina certeza. Como não é honroso para mim, quando estava muito recentemente, há 7, 8 anos atrás, morando em Salvador, ele mora no Caminho das Aves, onde ele tem um estúdio dentro de casa. Eu estava assim num lugar e ele disse: "Você está onde?" Eu disse: "Não, estou indo para tal lugar." "Passa aqui em casa." Aí eu geralmente passo, né? Atender esse chamado é um privilégio sempre. Aí quando chego lá no estúdio, ele: "Vê o que é que você acha aqui?" Ele me mostrar uma música nova que ele acabou de compor. Quer dizer, quem sou eu? Eu não sou músico, tenho um bom ouvido, e aí esses treinamentos ajudaram a produzir discos. Eu produzi uma série de discos aqui com a Gabão Branca. Bem, fica bom. Eu convivi muitos discos de forró que o Gabão Branca tem, foram feitos comigo, Evandro Correia, falando dos artistas locais. E Luiz Caldas, né? Eu fui manager da Gilmelândia, trabalhei com ela há muito tempo, Netinho. São coisas que passaram também em determinada época da minha vida. Mas você imagina o privilégio de um cara como o Luiz Caldas pegar um violão sozinho, eu e ele, dentro do estúdio. A pior é que eu fico pensando assim, isso não tá acontecendo, não. Rapaz. E o cara mostrando assim, o que é que você acha disso aqui? E aí ele mostrar uma música maravilhosa, genial. Então essas coisas... Você é um cara privilegiado, né? Essas coisas você leva da vida, né? Da vida a gente só tem um dilema, rapaz. Aliás, tem um dilema não, tem um tema, né, que os baianos gostam muito lá na Bahia é Salvador, né? Que diz assim: caixão não tem gaveta. Eu nunca vi uma frase tão assertiva, popular, mas verdadeira. Né? É o que você vai levar, é isso. São essas coisas. Educação não tem gaveta. Tem gente que acha que tem, viu? Tem gente que tem. Tem muita gente que acha que tem. Tem gente que tem certeza que tem. Tem certeza que tem. Mas é um grande engano. Esse que você vai levar, a gente vai levar. O meu amigo tá certo. Né? Porque tem um amigo nosso que viaja muito. Esse ano, dos 6 meses que a gente passou agora, ele ficou 5 meses e meio viajando. Só trabalhou 15 dias. Mas... Esse amigo tá... Coitado, ele não trabalha, não. Imagina. Uma comida. Rapaz, eu gosto muito de massa, embora tenha que evitar, mas eu gosto muito de um carneiro. Carneiro é a minha carne predileta. Ensopado de carneiro é uma maravilha. Minha sogra faz que é... Um livro? Olha, eu gostei... Tá na minha área, né? Tem um livro que eu recomendo chamado Invasão de Campo. Barbara Smith, ela é uma holandesa radicada em Londres. Um livro grossinho assim, chamado Invasão de Campo. Ela estava com a edição esgotada. Ela fala a história da Adidas, né? Que na realidade se confunde com o marketing esportivo. Então tem passagens maravilhosas que eu não gostaria de estragar aqui, que envolvem Pelé, o Johan Cruyff,
Banks, vários monstros sagrados. Tem uma sagados. história por causa da Puma também, né? Tem, do tênis e tal. Isso aí. Então, eu posso botar duas aqui ligeiro? Pode, com certeza. A do Pelé. Toda a seleção brasileira patrocinada pela Adidas, aí a Puma vai e faz um contrato separado. E eram dois irmãos, Rudolf e que eles eram os irmãos, depois ficaram brigados. Brigaram, eles eram sapateiros no interior da Alemanha, né? Düsseldorf. O nome Atlas é isso, Adidas, né? Atlas e Rudolf Atlas. Aí eles brigam. E aí na Copa de 70, eles estão, um amigo intermedia essa briga deles, né? E diz, você pode brigar com o doutor, agora Pelé não vale, né? Pelé não vale. Pelé já tá patrocinado pela Adidas, a seleção é toda Adidas, não sei o que e tal. Aí o cara, né, o Rudolf, não, tá bom, Pelé não vale. Aí quando chega no dia, Brasil e Tchecoslováquia, a abertura da Copa do Mundo de 70, que o Brasil venceu por 4-1, Pelé me aparece com a chuteira da Puma. Isso. Mas é como se não bastasse já, eles estavam assistindo o jogo lá, então Pelé com um sapato estranho, diferente dos outros. Era a primeira Copa televisada, né, a cores no mundo, né, 1970. Embora ainda na Bahia tenha visto a preto e branco. Mas quem dá o pontapé inicial no primeiro tempo é a Tchecoslováquia. O negão era sabido demais. E ele fica na dele, né? Já tá com o sapato ali estranho. Tá? Apesar do Cruyff, pra mim ainda é pior. Mas vamos voltar aqui. Ele pega... Quando chega no segundo tempo, que aí que o Brasil vai sair, o jogo tá 1-1, inclusive, na hora que vai dar o pontapé inicial, ele sabe que as câmeras estão todas ali, né? Filmando aquela bola preta e branca, assim, aquela preta de gominhos, uma novidade também no mundo. Ele pega, na hora que o juiz vai dar o posse, ele pede 1 minuto ao juiz, que a chuteira tá desamarrada, e aí você se abaixa pra barrar. O foco todo na... O foco vai todo no pezinho dele de Puma, lá, nego filar da mão. A do Cruyff é pior, porque ele como se julga, ele foi na Copa de 74. Não, foi na de 78, porque em 74 ele explode, né? Foi. Então em 78 ele já estava consagrado. Perdeu para a Alemanha na 74. 74 a Alemanha e roubado contra a Argentina em 78, que ninguém ia ganhar, sair vivo de lá se não fosse a Argentina, né? Viram o que fizeram com o Brasil. Voltando, aí o símbolo da Adidas sempre foi aquelas 3 listinhas, né? Sim. Era a folhinha, o trevozinho, né? E as listinhas e tal. Então ele quis fazer um contrato separado para ele, a seleção era toda da Adidas. Tô lá com a grana toda pronta, aí ele chegou pro presidente da Federação Holandesa e disse, eu quero um dinheiro separado, porque eu sou a estrela, eu sou o melhor, não sei o quê. Aí a federação não quis topar isso, muito menos a Adidas. Não, o dinheiro é como é briga de vocês aí. Tem a foto, eles perfilados, ele entra em campo, a camisa dele e o short só tem 2 listas. Ele tirou uma da lista para descaracterizar o patrocínio. Tem foto disso. Quer dizer, são coisas que estão no livro. O livro era esse. O livro é esse. Invasão de campo, maravilhoso. A história do marketing. Li no Amanhã. O livro é desse tamanho. Eu vou olhar esse daí. É maravilhoso. O livro vale a pena, tem milhões, envolve Olimpíadas. Pra você ver que o dinheiro já estava ali, foi crescente. Crescente. Eles são sapateiros no interior da Alemanha, sabe? E começam a construir tênis para os corredores e tal. É um negócio, uma história linda. Uma história linda que acaba com essas copas, combinando com essas histórias todas aí. A Copa de 82, salvo engano. O negócio dos negões de levantar o braço esquerdo, os caras era tudo Adidas. Ali já ensaiado para... Já era tudo orquestrado. Marketing. Você nunca imaginava, o Liberdade, o negão lá dos Estados Unidos, Jesse Owens e tal, aquela liberdade dos negros, porra nenhuma, era pra mostrar Adidas. Caramba. Embora tivesse ali um protesto embutido. Está bem, né? E uma viagem inesquecível? Rapaz, essa... Londres. Eu tenho uma cunhada lá, e já foi algumas vezes a Nova York, Estados Unidos, muitos lugares, né? Principalmente por causa do futebol, Alemanha, África do Sul e tal. Mas Londres é uma cidade que lhe aceita, lhe recebe de uma forma muito contemporânea. Nova York tem essa gelidão meio paulista, que você não pode olhar a pessoa já não gosta, tá, desconfia e tal. E a última viagem que nós fizemos, eu e minha mulher para Londres, envolveu Londres e Paris. Então foi... assim, curtinha, mas inesquecível. E assisti a semifinal da UEFA, entre Atlético de Madrid e Chelsea, né, no camarote, vizinho do Abramovich, porque eu tinha a carteirinha da CBF que me permitia, né? E isso foi um fato muito bacana. Mas tem uma viagem à Itália também, há muitos anos, né? Vocês eram meninos. Em 97, eu já estava aqui na TV Sudoeste, que foram 20 e tantos dias. O ruim foi que foram muitos dias. Muitos dias viajando cansa. E éramos muitos também, mas foi assim uma viagem histórica, porque foi Espanha, Itália e Suíça, então são lugares inesquecíveis também, mas acho assim, e a Londres é mais que um passeio, tem os Beatles, né? Sim, exato. Essa turma, e eu me identifico muito, né? E um sonho de viagem?
Não é Lua nem Titanic. Não, onde é que você quer ir? Nem Lua nem Titanic. Agora, não é nem um sonho, é mais um projeto. Eu tô com uma filha médica morando em Fort Lauderdale, na Flórida, e ela tem 4 anos lá e eu não fui lá ainda, né? E eu quero ver se eu vou... Se eu tenho 3 filhas de 3 casamentos distintos. Eu tenho 3 filhas únicas. Né? Sem julgamento, por favor. Sim. Aí eu quero ir com todas elas encontrar a minha filha, que hoje é uma cidadã americana, morando na Flórida. E acho que vamos passar assim um Natal ou mesmo um Dia dos Pais. Legal lá, Forte Lauderdale. Muito legal. Ela me mostra... Eu não conheço ainda, Forte Lauderdale. Rafael, ele pode ser até guia turístico lá. Bom amigo, seu amigo. Desculpe, seu amigo. Ela tá morando lá e é residente lá, e ela e o marido, e eu tô muito feliz. Acho que ela não volta mais, não. Marcos, muito obrigado, viu? Vou dizer que foi um podcast enriquecedor, né, bicho? Enriquecedor. Tá todo Mas você não perguntou aí. Um sonho no futebol, você não perguntou um sonho no futebol? Então fala pra Pergunta aí, um sonho no futebol. Vitória campeão brasileiro. Esse tá um pouquinho longe. Tá longe. Não, outro dia... Esse vai demorar. Vai demorar um pouquinho. Outro dia me perguntaram, Brasil é que só Vitória campeão? Quem pergunta? Eu não quero lá saber de Brasil. O Brasil já tem 5 títulos, velho. Eu quero um. Igual eu. Eu quero um só. Não, nem quando tivesse nenhum, quero saber, não. O torcedor brasileiro, o que é? Não torce pra seleção, a gente torce pro nosso time. Exatamente, é verdadeiramente. Mas, eu quero agradecer, viu, pelo convite, um papo muito legal. Passou voando aí, acho que tem mais de 1 hora que a gente tá conversando aqui. Isso aí depois elimina as bobagens. Nada, isso aqui vai ser fantástico. Isso aqui vai ser do 0 ao fim. Eu agradeço o convite, fiquei muito feliz pelo convite e parabéns a vocês. Nós que agradecemos. Pela ideia de dedicar, o nome é muito sugestivo. O tempo de descanso, são 2 médicos jovens, ocupados, o ministro, inclusive, agora acumulando secretarias, né, e tudo que não é fácil, de um município do tamanho de Conquista, e dedicar uma noite, né, para conversar com pessoas que julgam interessante, mas no sentido de dar informação, né, sem maneirismos ou politicagens bobas, que geralmente atrapalham a comunicação em nosso país. Grande verdade. E a gente que agradece, porque é um convidado desse peso aqui, né? Aceitar estar aqui hoje com a gente Eu fiquei muito feliz. Pra gente realmente um ganho demais. Né? Fantástico. Obrigado. Gente, isso aí, obrigado. Vamos dar a dedada lá, se inscrever. Se inscrever, né? Compartilhar. E é isso aí. Muito obrigado. Bom almoço a todos. Um abraço.